Tudo bem? Bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. Mais dois nomes próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram na mira da Polícia Federal a mando do ministro Alexandre de Moraes do STF. A PF vai interrogar o advogado Paulo Costa Bueno e o ex-secretário de Comunicação Social da presidência, Fábio Weingarten. Isso porque a defesa de Mauro Cid, o coronel delator, alegou que o advogado Paulo Costa Bueno teria procurado a mãe do militar para supostamente tentar fazer com que ela o convencesse a mudar os seus depoimentos. Fábio Weingarten teria procurado a esposa de Mauro Cid com a mesma intenção. Seja bem-vindo, como eu disse, à última análise da Gazeta. Nós vamos discutir essa nova ofensiva de Moraes e também o voto de Edson Fachin contra a regulação das redes sociais, o voto dado hoje, e ainda a polêmica envolvendo o comportamento do governo brasileiro diante da morte da jovem brasileira na Indonésia. Para isso, a gente tem aqui no estúdio o Francisco Scorsin. Tudo bem, Scorsin? Tudo bem, saudações para todos. E damos as boas-vindas também ao André Marcília, lá de São Paulo. Salve, Marcília. Tudo bem, Tosi, Deltan, Scorsin, toda a audiência. Deltan também hoje, pareando com Marcília no telão. Tudo bem, Deltan? Deltan. Vamos tentar de novo, hein, Deltan? Estamos com problema no áudio aí? Dá uma checada no teu áudio aí, Deltan. Nada? Daqui a pouco, então vamos ver se a gente faz aquele velho ajuste. É que o Tosi, o Deltan, ele fica emudecido do meu lado, ele perde a palavra, é isso. Então, fica sem palavras. Como diz aquele velho ditado da Marinha Americana, vamos tentar aí rever as coisas e daqui a pouco a gente ajusta, né? Daqui a pouco a gente se ajeita aí com o Deltan. Bom, como interpretar essa nova ofensiva de Alexandre de Moraes, desta vez contra o próprio advogado de Jair Bolsonaro e contra o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente? Eles são acusados de desobedecer medidas expressas no processo conduzido por Moraes. Isso tudo aconteceu agora à tarde, né, Marcília? Agora, feitas as contas, já são 3 advogados e um juiz que são investigados por ordem de Moraes nos últimos dias, Marcília. Virou crime advogar, né? Já não era uma boa aqui no Brasil, mesmo sem isso, né? Agora, então, eu acho que a gente precisa criar uma nova profissão, advogado de advogado, né? É uma boa, quem sabe aí, uma ordem dos advogados do Brasil. Também é um novo ramo, quem sabe não seja até alguma coisa melhor, possa ser algo mais forte, que apoie mais a classe. A OAB, está aí lançada a ideia. A gente criminalizou, o Moraes está criminalizando a atividade advocatícia. É óbvio que essa decisão é absoluta e absurdamente inconstitucional, porque obstruir a justiça não pode ser confundido com você exercer a defesa do seu cliente. Dentro da legalidade, tudo é possível a ser exercido em nome do seu cliente. Obstruir a justiça, que é um termo cunhado da lei de organização criminosa, é você auxiliar o criminoso. Você auxiliar o criminoso não é conversar com esse ou conversar com aquele, ou ser procurado por esse ou por aquele. Quem tem aqui o dever de sigilo é o CID. Quem aqui tem alguma restrição é o cliente, o advogado não. É a mesma coisa referente ao Câmara. Você, advogado, não tem restrições que o seu cliente tem. Imagina só se todo advogado fosse a ele imputada todas as restrições que o cliente tem. Então, se eu tenho um cliente, por exemplo, que não pode falar, não posso falar. Se eu tenho um cliente que não pode viajar, não posso viajar. Se eu tenho um cliente que... imagina um cara que é advogado criminalista e ele é de 2 facções. Então, ele... diferentes, ele não pode fazer nada. Não faz sentido nenhum. É óbvio, por óbvio, que um advogado, a ele não pode ser imputada nem a responsabilidade do seu cliente e nem a responsabilidade do delator. Se houve procura, conversa, se houve isso, aquilo, o advogado não tem nada com isso. O advogado, ele responde apenas pelos seus atos, desvinculados do delator, desvinculado da filha do delator, desvinculado do filho, do quem for.
desvinculado de quem for. Então, isso é criminalizar a atividade advocatícia no Brasil. Eu fico muito preocupado com isso, porque esse é um passo que ainda não tinha sido dado. Eu sempre disse, aliás, político não pode falar, político é uma profissão que, enfim, se tornou muito perigosa no país. A jornalista já está acostumado a levar bucha de autoridade há muito tempo. O advogado, eles ainda respeitavam um pouco. Eu até ficava um pouco tranquilo de falar coisas, porque advogados eles tinham algum pudor, eles que eu digo, os juízes, sobretudo os da Suprema Corte. Agora, parece que não. Parece que advogado virou também mais uma profissão que daqui a pouco está tá atrás das grades, daqui a pouco está exilado, daqui a pouco a gente tem advogados, portanto, nas mesmas situações que hoje nós temos certos políticos, certos jornalistas, infelizmente, dentro do país. Infelizmente todos, mas assim, havia um certo murinho, né? E esse murinho foi quebrado pela passividade também da OAB. É preciso que se diga, a OAB se comportou de forma covarde durante todos esses anos, porque os advogados não estavam sendo perseguidos, mas estavam sendo perseguidos os seus clientes. Os advogados não estavam sendo perseguidos, mas o direito estava sendo perseguido. As prerrogativas estavam sendo perseguidas, inclusive pelo grupo Prerrogativas. Hoje é daqueles Então, dias, a né? gente olha com muita atenção para isso. Hoje é muito daqueles perigoso. dias, viu? Só um pouquinho. Você falou, inclusive, o grupo Prerrogativas, e aí você congelou nessa fala sua sobre prerrogativas, né? Então, retoma. Inclusive, o grupo Prerrogativas é um daqueles que hoje perseguem as prerrogativas e está completamente aliado ao governo. Então, é muito perigoso o caminho que a gente está tomando, o caminho que a gente está percorrendo. Como disse, é inconstitucional. Agora, eu vejo como uma estratégia, existe, a meu ver, uma estratégia. A minha leitura disso é a seguinte: ou Moraes sabe, ou Moraes acredita que é possível que o Cid tenha conversado com muita gente. Obviamente, o Cid, ou pessoas em nome do Cid, devem ter saído por aí conversando com Deus e todo mundo. O Cid está se comportando de uma forma que parece que, enfim, ele só não falou comigo, ou conosco aqui. De resto, ele falou com todo mundo. Então, o Moraes está com medo, imagino eu, de novas revelações como as que a gente leu no final de semana apareçam. Se essas novas... E a minha leitura é a seguinte, é um recado. O recado é, se novas mensagens forem vazadas, eu vou tratar isso como um crime. Eu vou tratar isso como um crime do advogado, eu vou tratar isso como um crime do réu, vou investigar o advogado, vou prender o réu. É isso. Me parece que esse é o recado. Eu falei até agora de direito, falei da gente que criminalizamos a advocacia, falei para a gente talvez criar uma ordem dos advogados do Brasil, já que, enfim, advogado hoje precisa de advogado também para trabalhar, mas o ponto para mim estratégico, tirando todo esse aparato, é esse. O Cid, sem dúvida, ou muito provavelmente, conversou com Deus e todo mundo. Com Deus não sei, mas com todo mundo com certeza. E esse é o ponto. O Moraes, sabendo, parece que ele quer evitar um novo escândalo na imprensa, antecipando o seu escândalo, dizendo assim, se tiver o escândalo, eu saio prendendo todo mundo que de alguma forma participou dele. Pois é, deixa eu ouvir o Deltan. Agora temos o áudio do Deltan. Dá uma saudação aí de novo, Deltan. Vamos ver se a gente está contigo. Opa, me escuto agora? Ao vivo e a cores e em áudio, Deltan Dallagnol, aqui no Última Análise. Deltan, parece que teria que ter enviado o Mauro Cid lá para Alcatraz, né? Aquela prisão daquele filme, para ele não se comunicar com ninguém, porque o homem fala bastante. Agora, voltando à questão aí da ação do Moraes contra os advogados. 3 advogados, um juiz, como a gente falou, comentou com Marcília, e advogar está virando algo de risco também junto ao STF. Olha, era só colocar o Mauro Cid aqui do lado do Marcília, aqui do nosso Richard Gere aqui, que ele ia suspirar, ia ficar mudo, como eu fiquei mudo agora há pouco. Então, gente, como é que a gente pode analisar esse caso aí envolvendo o Mauro Cid e esses advogados? E, como antes, vocês não escutaram, queria saudar aqui também esse cursinho, queria saudar você, Tosi, e toda a nossa audiência querida da Gazeta do Povo. Gente, o Moraes, ele tinha proibido o contato entre investigados. Proibido. Inclusive o contato feito por meio de advogados. Aí teve uma decisão do Moraes que esclareceu essa decisão anterior. E nessa nova decisão que ele deu, ele deixou muito claro que ele não proibiu o contato entre os advogados. Ou seja,
Ele proibiu que os investigados conversassem entre si, mas não que os advogados dos investigados conversassem entre si. Ou seja, do que a gente tira daí? O que pode e o que não pode um advogado conversar com o outro? O que pode? Olha, é essencial para uma defesa, especialmente uma defesa aí conjunta de várias pessoas investigadas ao mesmo tempo, que os advogados troquem informações, que eles alinhem teses de defesa. Isso é perfeitamente legítimo. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer dos advogados conversarem entre si para alinhar a tese de defesa, pode acontecer eles conversarem entre si para buscar informações, inclusive eles podem conversar junto aos investigados que são clientes e outros advogados com esses objetivos. Isso é perfeitamente legítimo, isso está dentro da atividade essencial da advocacia. E na mesma decisão, o Alexandre de Moraes ele deixou claro o que não podia. Ele falou, olha, a decisão anterior eu dei com o objetivo de impedir qualquer tipo de interferência, como, por exemplo, alguém que queira coagir uma testemunha, induzir a testemunha a mentir e assim por diante. Então, o que está proibido? O que estava proibido e que não poderia ser violado? O que não pode é você entrar em contato com uma pessoa investigada como o Mauro Cid, para você induzir ele a mentir, para você colocar a palavra na boca dele, para você coagir a testemunha. Mas, Eltan, esses advogados, eles procuraram o Mauro Cid, eles não queriam coagir o Mauro Cid? Gente, eu quero dizer para vocês que tem indicativos muito claros de coação, mas não é por parte dos advogados, é por parte do Alexandre de Moraes. E essas evidências da coação vieram ao longo dessas mensagens todas que foram vazadas e áudios vazados do Mauro Cid espontâneos, em que ele apontava ali indicativos, sinais de coação, de pressões sobre ele, sobre a família dele, que colocaram palavras na boca dele, que ele tinha que se adequar à narrativa suprema. Então existem sim indicativos de coação, mas não dos advogados. O que veio à tona agora indica que advogados procuraram Mauro Cid, inclusive por meio da família, inclusive conversando com a mãe, para, eventualmente, incentivar que eles mudassem de advogado, que se trata aí de alinhamento de tese jurídica, mudar de advogado, incentivar isso não tem nada de errado, e, eventualmente, para obter informações, mas você não tem nenhuma indicação, nada de que tenha se buscado colocar palavras da boca dele, tirar palavras da boca dele, mudar as palavras da boca dele, ou ainda de um modo mais grave, coagi-lo a dizer ou fazer ou não fazer alguma coisa. De novo, a única evidência que a gente tem de coação são aquelas mensagens que trouxeram à tona indicativos de coação a partir do Supremo e da Polícia Federal. Então, existe prova de que esses advogados fizeram alguma coisa errada? Não, não existe. Existe a possibilidade? Sim, existe. Até uma investigação pode ser pertinente para não deixar nenhuma dúvida de que não houve nada errado. Considerando que são advogados aí muito conhecidos, advogados que têm aí um zelo pela profissão, eu duvido, eu apostaria forte, firmemente, que não teve ali nenhum tipo de interferência na investigação, mas sim aquilo que é legítimo, que é buscar informações e alinhamento de teses. Como disse o Marcília, você querer criminalizar isso é você criminalizar o próprio exercício da profissão. E, para encerrar, existe prova de que alguém fez algo de errado aí? Gente, eu preciso falar para vocês agora, se segurem aí, que existe prova assim de que teve gente que fez coisa muito errada aí. E Marcília, agora você deve estar aí preocupado, né? Quem que fez coisa errada nessa história? Gente, quem violou regra nessa história, está muito claro, foi o Mauro Cid. Ele descumpriu os termos do acordo, tem uma série de evidências disso, de que ele fez algo errado. Agora, em vez de mandar investigar o Mauro Cid, o que o Moraes faz? Vai e manda investigar os advogados. Então, o Marcília não podia ser melhor, mais perfeito na mensagem que o Moraes quer passar. A mensagem que ele passa, subliminarmente, aí ele está casado com o Mauro Cid, ou melhor, ele está casado com a delação do Mauro Cid. Eu até fiz um vídeo esses dias atrás que o pessoal se divertiu muito, que era o Moraes e com o Mauro Cid com vestido de casamento, com uma peruca ali de casamento. O pessoal se divertiu muito com a thumb, mas o Moraes, efetivamente, ele casou com o depoimento, com a delação do Mauro Cid, porque esse é o caminho para colocar Bolsonaro na cadeia. Enquanto isso não acontecer, ele vai seguir casado. Depois, talvez, se separe. Então, a gente tem um casamento com o Mauro Cid e a mensagem é muito perfeita. O que o Moraes está fazendo ao instaurar inquérito contra os advogados é dizer: não interfiram mais na nossa narrativa oficial, trazendo essas mensagens, essas coisas à tona, porque quem trouxer vai se ferrar. Ainda que as mensagens contenham indicativos de coação, de constrangimento ilegal, de que o Mauro Cid mentiu, porque com ele não vai acontecer nada, como os fatos estão mostrando. Aproveitando, Escorcinha, essa comparação do casamento aí... Tosi. Oi. Permita só um comentário rápido. Claro. Eu acho que está aí, então, segundo
mensagem de que ele se casou com o Cid, talvez a gente tenha aqui uma virtude inesperada do Moraes, que ele é fiel, não é? Ele é fiel até debaixo d'água. Isso a gente não pode negar, para a tranquilidade aí dos familiares. Pois é, mas mais ainda, Marcília. Ó, ele é fiel até quando o cônjuge trai, até quando ele pega o cônjuge traindo no sofá. Ele vende o sofá e fica tudo bem. Nesse casamento aí, dá a impressão que o problema é eles não terem se acertado no regime de comunhão, né? Começou com separação, depois com comunhão parcial, agora é comunhão total, Scorsin? Na verdade, essa parte jurídica eles já cobriram bem, mas é que a gente tem um código de processo alexandrino, né, que já dá para ser escrito, né? Na verdade, só tem um artigo, né? Os meus fins justificam os meus meios, né? Basicamente isso. Quer dizer, o fim que ele quer atingir, ele vai utilizar de qualquer meio e pouco importa o que digam as leis, Constituição, etc. e tal. E por isso mesmo o próprio regime de casamento muda conforme a conveniência que lhe parece melhor em cada momento, né? O aliado de agora pode se tornar o inimigo de amanhã e vice-versa. Essa história, né, esse capítulo, essa novela, né, do Alexandre, as coisas só vão ganhando cada vez mais elementos de prova, né, do absurdo do que está sendo cometido, né? Então, essa semana são 3 advogados, um juiz que é obrigado, e de maneira, até me parece até um tanto quanto pusilânime, né, de pedir desculpas, né, perante um delegado a respeito da decisão que ele havia tomado, e que pode até estar errada, mas ela não é absurda, ela não é ilegal, né? Ao contrário, ilegal e absurdo é a forma como o juiz foi tratado pelo Supremo com relação a isso. O que me parece de tudo isso é que as análises processuais, as análises legais, materiais, as análises jurídicas, constitucionais, né, elas são todas, a gente faz, tem de ser feito, mas todas elas não explicam, todas elas não dão conta de entender o que está acontecendo e das ações do Alexandre de Moraes. A impressão que eu tenho é que se a gente se conseguisse se distanciar dos fatos e ver isso numa perspectiva histórica mais ampla, numa perspectiva de futuro, considerando que o futuro as coisas voltarão a uma certa normalidade, o que vai ficar muito, muito feio para o que está acontecendo não vai ser só o STF, em particular o ministro Alexandre de Moraes, mas todas aquelas outras instituições que tinham a obrigação de pelo menos dizer, olha, o rei está nu, e nem isso fazem, né? Então, a OAB, por exemplo, é o contrário do que a fama da OAB foi angariada na época da ditadura militar, com os seus congressos, com as suas manifestações, é o oposto completo agora, o oposto completo. As próprias associações de juízes, do Ministério Público, né, outros advogados, né, um silêncio completo. Da imprensa quase não se fala, tirando as honrosas exceções como nós mesmos nos colocamos, é muito pouco, né? E é provável que venha uma paulada de fora para dentro aqui no Brasil, em que quando se rasgar as vestes de fato de tudo isso e mostrar o tamanho do buraco em que a gente se encontrou, a gente vai ter um problema de dissonância cognitiva muito grande de muita gente, porque tem muita gente achando que é só uma questão de detalhe, de certos excessos, quando não é. A coisa foi completamente corrompida, pervertida, invertida no país. Então, de uma perspectiva histórica, eu temo do como ficará muito mais do que apenas essa questão de um processo especificamente falando, de uma delação, de um advogado, de um juiz perseguido, ou da ação do próprio Alexandre de Moraes. Eu acho que o que está sendo dilapidado, demolido, é muito mais do que a gente tem condição de compreender nesse momento, né? E é uma tragédia em andamento. É como assistir um acidente de carro que vai acontecer porque ninguém vai frear. A impressão que se tem é que o Alexandre de Moraes ele é um garantista, né, pelo discurso dele, porque ele é muito zeloso que cumpram as normas e determinações que ele baixa nos processos. Mas do ponto de vista jurídico de garantistas e não garantistas, ele é garantista em relação aos outros, mas nem tanto em relação à forma como ele se comporta nos processos, Marcília? Não, ele não é garantista, não. Ele vem de uma. Poxa, eu ia falar aqui, eu ia comentar uma gafe, eu falei, ele vem de uma perspectiva do Ministério Público, aí o Deltan ia me bater aqui, né? Mas eu vou debater.
Mas o Moraes ele vem de uma visão do direito que não é de hoje. A respeito de liberdade de expressão, é bom que se diga, ele sempre se colocou ao lado, isso lá em 2017, antes de tudo isso começar, ele se colocava como uma pessoa afeita ao debate. Mas, se você vai para questões criminais, sobretudo, a visão dele sempre foi uma visão mais agressiva. Ele é um garantista dele mesmo, né? Ele é, como o Scorsin falou, a lei para ele é a minha vontade é a soberana, os meus fins justificam os meus meios. É um pouco isso. Então, isso ele garante a qualquer custo, né? E o Cid, por exemplo, a gente está brincando aqui que ele está casado, mas é um casamento abusivo, né? Uma relação abusiva, um casamento tóxico, né? É uma relação de conveniência. O Cid não o agrada de forma alguma ao Moraes. O Moraes, ele, na primeira oportunidade, se ele pudesse largar o Cid, ele certamente largaria a mão do Cid na primeira ocasião. E eu acho que é isso que amedronta tanto o Cid, porque se o Moraes largar da mão dele, ele, enfim, só tem jacaré em volta, porque ele se comportou de tal maneira que ninguém mais olha na cara dele. Ele vai ser um pária realmente daqui para frente, depois que tudo isso passar. Infelizmente, não falo isso com nenhum agrado, mas a gente vê o rosto, o semblante do Cid, é o de uma pessoa perturbada por tudo isso, de uma pessoa completamente fora da sua própria tranquilidade, fora do seu próprio eixo, alguém que já não responde mais em nome dos seus próprios objetivos, das suas próprias metas, alguém perdido, totalmente desencaminhado de si. E isso, bom, isso é difícil. Agora, e sem dúvida alguma, isso também é porque ele sabe que o Moraes hoje é o único que lhe dá a mão. E não vai ser eternamente, vai ser enquanto ele serve, enquanto ele é útil a esse processo especificamente. Então, eu não vejo de forma alguma o Moraes como um garantista, não vejo, inclusive, porque para você ser garantista, primeiro que você precisa estar garantindo a lei. E eu não vejo o Moraes se escorar na lei. Não tem como ser garantista de algo que não é a lei. Ué, né? Então, o Moraes ele pega a lei e usa a lei como uma justificativa para a sua própria visão de mundo. O que está ali sendo feito nesse processo do golpe, nessa regulação das redes, onde o Moraes também se comporta de forma agressiva, e tantos outros processos, é uma subversão da lei em nome da vontade dos ministros, de recivilizar todo mundo, de botar a visão política deles em primeiro plano, e etc, etc. Bom, essas circunstâncias não tem garantismo nenhum, e não tem lei nenhuma. Então, não é garantista e não é legal. Eu queria ouvir o Deltan em seguida, mas Deltan, deixa eu lembrar aqui que a acareação, né, que houve ontem, 2 acareações, o Moraes mudou a forma de procedimento que vinha seguindo, né? Ele não deixou que a acareação fosse gravada, fosse divulgada. Mas justamente na acareação, quando você pode olhar a expressão da pessoa, os seus tiques nervosos, a sua fala, que poderia ajudar a entregar quem é o mentiroso, dar pistas disso, isso ele mudou a forma de conduzir o processo e fechou as acareações. E aí vai para você, Deltan. Tem a ver também aí com essa questão de ser garantista ou ser punitivista. E aí você se vira aí com a provocação que o Marcília te fez. Excelente, vamos começar com os adjetivos então. Olha, o Walter Maiorovic é um colunista de um portal de esquerda, mas ele é ex-desembargador, um cara sensato. Ele disse que essa proibição da divulgação da acareação, esse sigilo imposto sobre a acareação, ele chamou isso de censura, ele chamou isso de absurdo mais uma vez, ele disse que é coisa de ditador e ainda falou de espírito de Torquemada, aquele grande torturador famoso. Gente, eu quase caí da cadeira ao ver isso sendo divulgado no portal de esquerda. E esses adjetivos aí, na visão do Maiorovic, eu acredito que grande parte aqui vai concordar, se aplicam ao que o Alexandre de Moraes fez e faz. Contudo, garantista não. Por que garantista não? Garantista é uma expressão, um adjetivo que vem a partir de um autor que se chama Ferrajoli.
O Ferrajoli desenvolveu a ideia do garantismo como uma garantia dos direitos dos investigados e dos réus. Direitos investigados e réus são colocados aí num pedestal e precisam ser protegidos. No Ministério Público, se desenvolveu uma visão muito crítica desse garantismo. O Douglas Fischer, um procurador regional da República do Rio Grande do Sul, professor de processo penal, direito penal, ele coloca que esse garantismo ele caiu num desvirtuamento. Acabou vendo o bandido como uma vítima da sociedade e como alguém que tem que ser protegido tanto que você garante a impunidade daquela pessoa. E ele desenvolveu uma expressão para chamar esse garantismo do Ferrajoli. Ele chamou isso de garantismo hiperbólico monocular. Ou ainda, para chamar esse desvirtuamento do garantismo do Ferrajoli. Ele chamou isso de garantismo, no sentido de proteger os direitos dos réus, hiperbólico por quê? Hipérbole é aquilo que é extravasado, aquilo que você coloca numa lupa, você aumenta muito, você extravasa muito, você intensifica muito. Então é um garantismo exacerbado e é monocular. Por que monocular? Monocular você só tem um dos olhos aí, né? É monocular porque ele só olha para o direito do réu, do investigado. Ele não olha para o direito da vítima que está sofrendo e que foi violada, que foi assassinada, que foi estuprada, que foi abusada, que foi violentada, que foi roubada, que teve seus recursos, dinheiro público de pagador de impostos desviado dos cofres públicos e por aí vai. Então se desenvolveu essa expressão aí de que esse garantismo do clube de prerrogativas, o clube da impunidade, é um garantismo hiperbólico monocular, ou seja, só quer saber de proteger os direitos dos investigados e réus. E o Ministério Público passou, agora respondendo a Marcília, passou a defender o que a gente chama de um garantismo integral. É um garantismo que, sim, defende e respeita os direitos dos investigados e réus, que tem que ter seus direitos respeitados, de acordo com o panorama internacional de respeito aos direitos humanos, não como acontece no Brasil, que muitas vezes é exacerbado, e aí você livra corruptos, livra estupradores, livra assassinos e por aí vai, mas sim um garantismo com foco certo, que protege de modo equilibrado os direitos dos investigados e réus e que protege os direitos das vítimas. Não é mais monocular. Veja, você protege o direito da vítima e você não vai proteger a vítima sem você punir culpados. Porque aí o crime é graça, você tem a queda ou a extinção de um fator dissuasório, que é a punição que dissuade, que desestimula a prática de crimes. Então agora eu vou voltar para a questão. Alexandre de Moraes é garantista? Gente, olha tudo que ele está fazendo com os réus do Rio de Janeiro. Olha o que ele está fazendo com os réus da trama golpista. É garantista nada. É garantista nada. Não garante os direitos dos réus, nem na perspectiva do Ferrajoli, da qual discordo, nem na perspectiva do Ministério Público. E aqui defendendo o Ministério Público, Marcília. E falando com meus colegas, está todo mundo achando absurdo o que o Alexandre de Moraes está fazendo. E aí, na imprensa brasileira, se cunhou, e a partir do Supremo, uma outra expressão para falar quem não é garantista. O oposto do garantista seria o punitivista, o cara que quer punir a qualquer custo. Também não é a visão do Ministério Público, não é a minha visão. Mas Alexandre de Moraes, ele é um punitivista? Um punitivista seletivo. Porque ele tem essa postura punitivista em relação aos réus do Rio de Janeiro, em relação aos réus da trama golpista, mas quando a gente está falando de Lava Jato, dos grandes corruptos, aí, de repente, ele se une à turma garantista do Supremo Tribunal Federal. A turma que livrou os bandidos, a turma do Clube das Prerrogativas, que disse, se o crime já aconteceu, para que punir? E falaram isso na frente do Lula, no jantar de lançamento da pré-candidatura do Lula à presidência da República na época. Se o crime já aconteceu, para que punir? Falando nisso, acho que aplicaram essa lição para o próprio presidente da República hoje, né, que naquela época era pré-candidato e estava sendo homenageado. Então, encerrando, garantista não, mas o Walter Marovic, acho que ele tem aí um ponto quando ele fala em censura, absurdo, coisa de ditador e espírito de Torquemada. O debate sobre garantistas, punitivistas, me fez lembrar aquela campanha publicitária dos anos 90, que foi da Sempre Toshiba, para desencorajar as pessoas a comprarem produtos pirateados, né? Falava assim, la garantia soy yo, né? Criticando que o pessoal trazia muita coisa do Paraguai, vai que você tem garantia. Qual garantia? La garantia soy yo. E tem nós japoneses são melhores do que os isso, também tem a dos japoneses nossos que são melhores do que a dos outros, né? É isso aí. Mas eu acho, vou fazer uma contribuição nos adjetivos aí, né? No mundo jurídico tem o garantista e o punitivista, dentre outros que poderiam. Eu já acho que a gente tem que buscar os adjetivos na ficção, entendeu? Na literatura.
Eu não sei se o ministro Alexandre de Moraes é um surrealista, se ele é um realismo mágico, entendeu? Eu já não sei se ele é um cubista, né? Porque o cubista faz aquela quebra. Eu vou encontrar acho que mais fundamento buscando nessas escolas, digamos assim, de ficção de arte do que exatamente dentro do mundo do direito. Porque o que na verdade ele está fazendo, seja com o garantismo, seja com o punitivismo, é literalmente criar um novo estado da arte, né? De inventar um novo direito. Um outro assunto quente desta quarta-feira. O ministro Edson Fachin lançou o voto dele no julgamento da constitucionalidade. Já estou falando da inconstitucionalidade porque eles vão declarar que é inconstitucional, né? Da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Em seu voto, ele disse que a regulação não deve vir preferencialmente do poder judiciário, que o remédio para os males da democracia precisam estar dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E vamos ouvir um outro trecho aqui, um trecho que a gente selecionou do voto dele, em que ele fala que os ministros sequer sabem, compreendem direito o que eles estão julgando. Estou de acordo com o diagnóstico que se faz, mas desde logo adianto que não subscrevo a medicação que a maioria está a prescrever para resolver esses males. Em meu modo de ver, nós estamos julgando uma matéria que se encontra num estado da arte em incessante mutação. Os dois casos que são subjacentes a esse recurso ordinário se referem a um estado do desenvolvimento tecnológico que já pertence a um longínquo passado. 10 anos, 5 anos, muitas vezes 2 anos, outras vezes 1 ano ou menos. Já é passado quase remoto pela avalanche desse desenvolvimento tecnológico e dessas revoluções cotidianas que estamos a enfrentar. Por isso, em meu modo de ver, nós estamos a proferir um julgamento que está necessitado, por assim dizer, de um pano de fundo que emerja mais nitidamente para fazermos um diagnóstico adequado do problema a resolver. Em priscas eras, que eu me atreveria a dizer que muitos não haviam nascido, não vou dizer dos que estão todos nessa bancada, para não começar a indicar a faixa etária, mas no primeiro livro que tive a oportunidade de publicar, em o segundo, em 88, coloquei em epígrafe o pensamento de um autor que dizia: não raro, o mais difícil não é encontrar a solução para um problema, é compreendê-lo. É compreender antes o problema. Ou seja, nós estamos aqui numa fase em que, quiçá, numa perspectiva mais abrangente, precisaríamos de um diagnóstico, ou, como diria a medicina, de uma anamnese mais extensa para a compreensão dessas circunstâncias. Sequer se compreende direito o que estão analisando, o que estão votando. Foi o voto do Fachin hoje, aí, Scorsese. Um pouco de sensatez, né? Porque não deixa de ser. Mas só não acho que não seja só que eles não compreendem a dimensão das redes sociais, né? Acho que eles também não compreendem eles mesmos, o que eles estão fazendo também não. Mas sendo bem honesto, assim, esse movimento do Fachin, para mim, ele tem muito pouco de jurídico, de constitucional. Para mim, eu acho que, e talvez seja uma das primeiras vezes que o ministro Fachin tem a oportunidade, talvez, de falar através dos julgamentos a respeito dessas situações, desses casos. Para mim é uma preservação de biografia. Para mim é enxergar o tamanho do túnel sem saída no qual o STF entrou, né? E eu acho que ele não é o único. Eu acho que o ministro André Mendonça, que todo mundo é porque é bolsonarista. Eu também acho que não fez o movimento em função disso. Eu acho que é uma tentativa de salvação de uma biografia. Porque, voltando para a minha primeira intervenção, quando você olha num plano histórico mais amplo, né, imaginando que as coisas voltem a uma certa normalidade, quem é que vai escapar? Eu não digo de ser culpado, mas do ridículo de tudo isso que está sendo vivido. Eu acho que isso aí é uma preocupação com a própria biografia no futuro, mais do que um desejo ou um entendimento dele do que deve ou não deve ser feito no caso concreto, né? Eu enxergo mais por aí. Posso estar sendo até, não digo maldoso, né, mas pessimista demais com relação a isso, embora seja razão para, não digo aplauso, mas um pouco de otimismo para se ver que não é também aquele monolito do STF começa a fazer água, né? Então é de se olhar pelo copo meio cheio, que não vai resultar na prática em nada, mas simbolicamente falando e no longo prazo isso pode ser um sinal de que os ventos começam a mudar. Mas para mim, e é justamente porque eu acho que os ventos podem mudar, eu acho que é uma preservação de biografia. Fazer uma confidência aqui, na hora de separar o trecho da fala do Fachin, como o Fachin fala devagar, ponderadamente, a gente deixou ele um pouco acelerado, né? Sim. E no final veio ele acelerado aqui para
para a tela para a gente assistir, mas ficou bom, né? Ficou rápido, ficou interessante. Ficou um dinamismo. Eu tive aula com o Fachin, com o professor Fachin, assim. E de fato, assim, eu prefiro se naquela época tivesse esse 1,5 aí, teria feito uma ajuda, viu? Então tá aí as escusas para o Fachin. Foi um incidente, mas ele ficou mais acelerado e até passou o recado de uma forma mais enfática. Mas como que vocês analisam o voto do Fachin? Foi hoje à tarde, ele destacou ali que o remédio é errado que estão querendo aplicar para o problema, não estão entendendo sequer o problema. Deixa eu começar para a gente ter as coisas aqui na devida ordem. Primeiro você apresenta o aperitivo e depois o prato principal, que é o Marcília, né? É o nosso grande especialista em liberdade de expressão. Quando eu olho para esse voto, eu vi o ministro Fachin apresentar 2 modelos. Ele disse, olha, existe um modelo de liberdade de expressão que é o modelo americano, muito mais, que defende de modo muito mais amplo a liberdade de expressão, defende pouquíssimas restrições, e você tem o modelo europeu, que permite restrições maiores. E a Constituição e as leis brasileiras têm elementos dos 2 modelos, mas o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estava debaixo do julgamento, se alinha ao modelo americano. Por que, Deltan? Porque o artigo 19 ele prevê que as plataformas, as redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, não são responsáveis pelo que o usuário vai lá e posta. Porque se fossem responsáveis, o que aconteceria? Ia ter que ter uma moderação prévia. Você ia ter que fazer uma espécie de censura prévia. Antes de o Instagram deixar visível o meu comentário, ele ia ter que fazer uma análise. Afinal de contas, ele é responsável por aquele comentário. Então, o artigo 19 foi um modo que se encontrou aí de se proteger, se prestigiar a liberdade de expressão no ambiente digital diante de atores privados, como Instagram, Facebook, Twitter, agora X, YouTube, que vão divulgar isso, vão permitir que esse conteúdo seja veiculado por meio das suas plataformas, impedindo que as plataformas sejam responsabilizadas. Porque o princípio das plataformas passou a se tornar, na dúvida, publica, deixa o cara falar, publica. E aí, se a gente receber uma notificação judicial, aí sim você derruba o conteúdo. Então, o artigo 19, basicamente, ele prevê, e me perdoe aqui por chover no molhado, mas eu quero só set the stage, colocar todo mundo na mesma página, antes de dar uma desenvolvida, mas o artigo 19 estabelece que as plataformas elas só vão ser responsáveis, salvo 2 exceções aí muito raras, 2 exceções pontuais, as plataformas vão ser responsabilizadas caso elas sejam notificadas judicialmente por decisão judicial e não retirem o conteúdo. Do contrário, elas não são responsabilizadas pelo conteúdo que elas veiculam. É um modo de proteger a liberdade de expressão dos usuários. E aí o Fachin pondera, ele fala, olha, o artigo 19 ele é perfeitamente compatível com a nossa Constituição, com a nossa tutela da liberdade de expressão. E se a gente for declarar inconstitucional para permitir uma responsabilização mais ampla das plataformas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um poder imenso nas mãos dessas plataformas de censura, de elas regularem o conteúdo que pode ou não pode ir ao ar. E mais, basta alguém não gostar de alguma coisa, e tudo hoje é controverso, especialmente quando está na arena da política, tudo é controverso, basta alguém não gostar para fazer uma notícia, um ofício, uma carta para qualquer dessas plataformas e redes sociais e pedir que um conteúdo seja derrubado. E aí, como a empresa vai ter sido notificada nesse novo modelo que o STF quer estabelecer, se ela não derrubar o conteúdo, ela vai passar a ser responsabilizada, mesmo sem ordem judicial, com uma ordem, com um pedido de qualquer usuário. E o que as plataformas vão fazer? Cara, o que eu faria se eu fosse o dono da Meta, o dono do YouTube? O que você faria se você pode pagar pesadas multas se depois de uma notificação de usuário você não derruba o conteúdo? Ah, meu amigo, você não tem nem gente, é tudo robô, você vai derrubar automaticamente os conteúdos a cada notificação que você recebe, a cada cartinha que você recebe, você vai derrubar o conteúdo. E aí você acaba colocando um imenso poder de censura privada nas mãos das plataformas. E o Fachin percebeu isso, ele diz, olha, e essa censura, e ele até é muito polido, educado, ele fala, não que você esteja estabelecendo esse tipo de censura nos votos de vocês, mas ele deixa ali indireta. Essa censura é incompatível com o nosso modelo constitucional de defesa de liberdade de expressão e de democracia, porque vamos lembrar, todos os direitos fundamentais paralelos à liberdade de expressão, eles são importantes. Por que a liberdade de expressão tem uma primazia em relação aos demais direitos fundamentais? Porque ela, além de ser um direito fundamental de dimensão individual, ela é também um pilar da democracia. É um pilar da democracia. Por isso ela tem uma primazia em relação aos outros direitos fundamentais. E aí o Fachin fala, olha, a gente pode até querer regular,
Mas não assim, na louca. Como ele disse, não sem compreender. É um assunto complexo e você precisa de uma regulação sistêmica. E ele disse, de preferência não pelo STF. De preferência não pelo STF. Ou seja, ele está jogando novo para o Congresso. Se for regular, tem que ter uma regulação sistêmica. E aí, ele ainda, eu adorei essa frase que você mencionou no começo, Tosi, que foi a frase que o Fachin disse, porque, gente, essa frase, ela diz muito... Ele restringiu o poder dessa frase, mas ela diz muito mais do que ele a restringiu, do que ela conteve. O que o ministro falou? Ele falou o seguinte, olha, os remédios para os males da democracia precisam estar dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. E para não parecer que ele estava dando ali uma indireta que ele estava dando para outros colegas ali no seu ambiente de plenário, ele ainda colocou um aposto no meio, ele colocou ali uma frase no meio dizendo o seguinte, ó, os remédios para os males da democracia, e presta atenção, não estou dizendo nada mais do que aquilo que eu efetivamente estou dizendo aqui, os remédios para os males da democracia precisam estar dentro da caixa de ferramentas da própria democracia. Gente, o que ele está dizendo com isso? Que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é inconstitucional, é tudo absurdo, está fora da caixa de ferramentas da democracia. Qual é a relevância para ele dizer isso? Essa frase, fora do contexto dos abusos morais. Não tem, não tem. Ali não é uma indireta, é uma direta, só que ele falou novamente daquela forma muito polida, muito educada, como ele normalmente é o tipo de discurso dele, é muito polido e muito educado. E, então, o Fachin, ele acabou se posicionando contra a regulação das redes sociais a partir do STF, defendendo que tudo continue como está, que o Supremo declare constitucional e que deixe para o Congresso uma eventual regulação, se alinhando, então, ao ministro André Mendonça na defesa da liberdade de expressão. Olha, Scorsin, eu não fiquei tão surpreso quanto você. Eu fiquei um pouco surpreso, sim, porque o Supremo está meio que um bloco monolítico, mas tendo sido aluno do Fachin, eu vejo ali no Fachin uma questão humana muito forte, um respeito assim, uma busca de fazer o que é certo. O que tem me surpreendido no Fachin é o apoio que ele está dando aos atos do Alexandre de Moraes em relação ao 8 de janeiro. Isso me surpreende demais. Agora, quando a gente volta para a Lava Jato e olha o que o Fachin fez ao longo da Lava Jato, o Fachin atuava de modo firme e consistente, mesmo quando estava sendo investigado um petista. Vamos lembrar que ele tem vínculo histórico com o PT. Ele foi muito correto. A gente tem que ser correto com quem foi correto. A gente tem que ser honesto e reconhecer isso. E quem derrubou a condenação do Lula não foi o Fachin. Quem derrubou foi o Gilmar Mendes. O Fachin, ele estava querendo evitar a derrubada que o Gilmar ia promover, declarando o Moro suspeito e mandar para Brasília para salvar o caso. Essa é a minha leitura. Até uma sessão antes ele fazia isso, ele disse, situações extraordinárias requerem medidas extraordinárias, ele foi meio poético, deixou assim nas entrelinhas, queria fazer alguma coisa. E a minha leitura é que ele tentou salvar a Lava Jato, tentou salvar a própria condenação do Lula, deslocando para Brasília para evitar o que o Gilmar Mendes fez em seguida, que aí sim, derrubou de vez e impediu que as provas, que novas investigações fossem iniciadas, que as provas fossem iniciadas, que uma nova condenação sobreviesse. Então, assim, não me surpreende de todo. Agora, o resto que o Fachin está fazendo, isso sim me surpreende, isso sim eu acho muito absurdo. Eu pergunto para o Marcília. Marcília, amanhã tem aquele almoço do STF, né, promovido pelo Barroso, salvo engano. Será que o Barroso vai cortar a sobremesa do Fachin e também do Mendonça? Pois é, amanhã é que vai ter comida chinesa nesse almoço aí. Com certeza eles vão chamar lá o China, né? Para pedir um iFood, como vocês sabem, muito provavelmente. Enfim, desculpa que o jabá... Explica aí, Marcília, esse almoço, porque a gente fez menção ao almoço, porque a gente conversou já antes sobre ele, mas o que é esse almoço amanhã? Não é um almoço casual da corte, é um almoço convocado, né? Veja, esse almoço é um almoço para que os ministros conversem sobre os pontos que ainda não estão consensuais, né? Quais são os pontos? Bom, sobretudo, quais são os conteúdos que vão ser regulados? Então tem uma divergência, se é ódio, se é não sei o quê, se é racismo. Divergência pequena, porque todos esses conteúdos são subjetivos e podem ser interpretados de qualquer jeito. A outra divergência é como que esses conteúdos vão ser retirados. Parte deles por notificação, parte deles pelo chamado dever de cuidado, ou seja, de forma automática e proativa pelas plataformas. E o terceiro ponto
que não tem consenso, e esse, sobretudo, não tem mesmo consenso, parece que é entre ninguém, é qual vai ser o órgão fiscalizador. E esse é o ponto mais grave, porque o órgão fiscalizador é o que vai permitir que a plataforma seja censurada sem o rosto do STF, sem a assinatura do STF, sempre o carimbo dos ministros. Então, esse órgão fiscalizador, estando submetido ao STF, ele vai ser o dominador do debate público. Chegaram já, o Dino, a proposta do Dino, por exemplo, é que o órgão fosse a PGR. Imagina só que delícia, o Gonê fiscalizando as plataformas. O Gonê não consegue fiscalizar nem o próprio depoimento das pessoas que ele interroga, imagina o que ele não faria com a liberdade de expressão. E submetido muitas vezes ao STF. Então, a minha expectativa é que nós tenhamos um órgão submetido, seja a escolha que for, ao STF. Inclusive, tenho dito em todas as vezes que posso que era essa hora do Congresso agir, metendo a mão nesse órgão fiscalizador, chamando esse órgão fiscalizador para si, fazendo com que, no mínimo, esse órgão fiscalizador respondesse ou pudesse ser fiscalizado pelo Congresso. Mas o Congresso, a oposição, está aguardando, talvez depois que venham as eleições, seja possível que haja uma maioria. Veja só, se a gente não tiver redes sociais ativas, talvez não tenha eleição para a oposição. A oposição ganha, hoje em dia, desde 2018, basicamente com as redes sociais. Em 2018, a gente teve as redes sociais elegendo a direita, em 22 a gente teve a mesma coisa e por isso a eleição foi super censória, em 24 não teve nem o X, né? E agora, em 26, se as redes sociais estiverem reguladas, talvez a oposição não ganhe, porque não possa ganhar, porque não tenha condições de viabilizar ou de veicular suas ideias. Em 24, vamos nos lembrar, algumas plataformas, o Google ameaçou sair do país, não sei o quê, algumas plataformas, inclusive, não ofereceram serviços de impulsionamento pela dificuldade de entender as resoluções do TSE, as regras do TSE. E isso, com absoluta certeza, o Deltan sabe muitíssimo bem o quanto que isso prejudica novas candidaturas, sangue novo. Se você não tem rede social, só as velhas raposas que têm horário na TV, não sei o que, é que tem acesso à possibilidade de chegar no eleitor. Então, se a oposição ficar aguardando as eleições, talvez as eleições não venham para a oposição, no mínimo. Então é super perigoso. E rapidamente sobre essa fala do Fachin, eu acho que o Deltan explicou muitíssimo bem. Eu acho que ele fez um voto técnico. É difícil o voto. O Fachin fala de um jeito chato. Essa que é a verdade, é um jeito cifrado, é um jeito... Eu estava uma pessoa me perguntou, falou assim, por que o Fachin tem sotaque português? Eu falei assim, a pergunta certa é por que o Fachin não fala português? Porque a cada frase se aprende 3 palavras novas, tem que pôr Aurélio a cada meia dúzia de frases que ele diz. Mas, enfim, é realmente muito polido, muito técnico e tal. E acho que essa foi a intenção do voto dele. O recado, para mim, foi o seguinte. Todas as premissas do Fachin deveria haver uma regulação. Porque ele chega a falar, aí pegando só um gancho do que o Deltan disse, ele chega a falar realmente que o artigo 19, o Marco Civil, se baseou no modelo norte-americano, e se baseou muito porque também a gente tem que lembrar que o Marco Civil foi feito muito com um lobby de plataformas, né? Foi feito com apoio de plataformas ou com pressão e etc. E eles têm esse modelo introjetado na sua cultura. Então, sim, o Marco Civil foi pensado com base no modelo americano, mas o que o Fachin diz esse modelo, ou as premissas desse modelo, já não servem mais à nossa realidade. Só que ele tem a sabedoria de dizer o seguinte, só que isso não é comigo. E realmente, isso não é com a gente. Vamos lá, é mais ou menos como se ele falasse, gente, ó, se liga aí. As premissas não são as que... Eu reconheço que as premissas que levaram ao artigo 19 e 21 serem feitas não estão mais na mesa, mas esse é um trabalho que não é do nosso. É um trabalho que é do Congresso. E que se nós pusermos as mãos, podemos
fazer com que isso resulte em censura. Então, ele teve a sabedoria de concluir, diferente do Mendonça, que o Mendonça conclui que está tudo certo, e ele conclui que está tudo errado, a meu ver. Minha leitura foi essa. Mas ele não dá o passo seguinte que todos os outros deram, que é o de, então precisamos regular. O passo seguinte dele se regularmos, podemos ter censura, e isso não é conosco, não é esse o que a gente está aqui para fazer. E aí ele para, e aí vota que nem o Mendonça. É um voto, a meu ver, surpreendente. Eu realmente fiquei surpreso, eu não esperava, porque ele tem alguns votos sobre liberdade de expressão muito hesitantes. Eu já tive, inclusive, casos com ele, casos de clientes com ele, e obviamente que muitas vezes, isso é bom esclarecer, muitas vezes não foi a liberdade de expressão atendida pelo ministro. Então, enfim, num momento como esse, eu esperava que ele acompanhasse os colegas, como tem feito muito bem, lembrou o Deltan com o Moraes, mas não foi o caso. O Marcília... Tosi, você vai avançar para Carmen Lúcia? Saiu o Vadão? Não, eu ia fazer registro aqui de que o Marcília disse que é vez e é hora do Congresso agir, e o Congresso, quando quer, ele age, né? Hoje acabou de derrubar o decreto lá presidencial sobre o IOF. As novas regras do IOF foram derrotadas por 383 votos contra 98. Só o PT e a Federação PSOL e Rede que tentaram salvar esse decreto do IOF aí, do aumento do IOF no país. Então, quando o Congresso quer agir, ele age. Mas você ia falar do voto da Carmen Lúcia, Deltan? Eu acho que vale a pena chamar atenção para um fato, que a Carmen Lúcia ela se declarou lá assustada com a censura, assustadíssima com a censura. E ela, assim, tem razão para ela estar assustada com a censura, né? Quando ela olha para as outras instâncias, ela vê ali a condenação dos jornalistas por excesso de ironia contra Gilmar Mendes, a condenação dos jornalistas que expuseram o salário de um membro do judiciário, a censura a Léo Lins por meio da condenação dele a uma pena de mais de 8 anos de prisão, a censura daquele CEO que criticou políticas em relação a pessoas com deficiência. Agora, se ela abrir um pouquinho mais os olhos dela, ela vai olhar que a censura dorme ao lado, né? Aí eu deixo o filme, a referência aí cinematográfica com escorcinho, mas olha, o inimigo, a censura, dorme ao lado dela. Se ela abrir os olhos, ela vai ver o Alexandre de Moraes censurando, desde lá atrás a Cruzoé, passando por censura até mesmo a Folha de São Paulo, e a proibição das entrevistas do Felipe Martins, vai ver a derrubada das páginas de rede social. Se ela abrir um pouco mais os olhos, ela vai ver no próprio TSE toda a censura que foi feita de conteúdos legítimos na época da campanha Lula contra Bolsonaro. E se ela abrir um pouco mais os olhos, ou talvez usar a memória dela, ela vai lembrar que ela mesma votou para censurar Brasil Paralelo com censura prévia em relação ao filme Quem Mandou Matar Jair, que nem tinham assistido, nem tinha sido lançado, não tinha sido divulgado, e ela votou a favor da censura. Então, olha, ela assustada com a censura, assim, eu fico pensando quantas Carmen Lúcias existem dentro daquela mente. O Tosi, deixa eu até pegar um outro gancho disso que o Deltan está falando. Não sei se a gente vai voltar a Carmen Lúcia, então também vamos lembrar que ela hoje disse algo que eu acho que a gente precisa guardar naquele lugar que a gente gostaria de esquecer, mas não pode, né? Ela disse que ela sofre crime de ódio, né? Crime de ódio, discurso de ódio. Então, por incrível que pareça, exatamente isso que vocês estão ouvindo. Ela falou assim: eu, como mulher, sofro muita misoginia. Ela falou assim: eu não sou a favor da censura porque eu sou aberta à crítica. Inclusive, eu sou muito criticada como mulher, eu chego a sofrer discurso de ódio, porque contra a mulher é misógino, então eu tenho chamado, diz ela, discurso de ódio, não A mesmo, com A. Então, assim, eu nessa hora eu fiquei pensando, será que eu estava na janela, eu falei, será que eu me jogo ou não? Mas eu fiquei e continuei aqui neste mundo,
Mas é um negócio de doer a alma, né? E só Sei, também Marcília, pegando o gancho. eu pensei que fosse alguma coisa de interior, né? Porque no interior o pessoal fala assim, isso me dá uma raiva. E eu pensei que ela tivesse, de certa forma, se traindo ali as suas origens, mas não. Ela falou de forma proposital. Proposital. Isso é uma evolução do presidenta, né? Então a gente começou com presidenta, foi para todos, agora chegou em crime de ódio. Então, não sei onde vamos parar, né? Porque eu realmente, eu que sou formado em letras, inclusive, fiz direito, mas formei em letras. Hoje eu confesso que tenho vergonha, porque eu já não sei mais o português, né? A gente vai de um ministro para outro. No ministro Fachin a gente não entende nada porque ele usa umas palavras muito rebuscadas. Aí se a gente vai eu ia falar para Dilma, a gente vai para Carmen. E ela fala discurso. Ela fala discurso de ódio. Pô, é brincadeira um negócio desse. Agora, esse negócio do almoço é um pouco exagero, mas é o que me veio à cabeça. Desculpa, não foi de propósito, é o ato falho. Mas o ponto é o seguinte: o almoço de amanhã é bom que a gente alerte. Esse almoço de amanhã, a mim, deve ter a seguinte leitura. Eles têm receio, há um receio no ar, não é de hoje, de que o Nunes Marques possa pedir vista. Se o Nunes pedir vista, epa, tudo para. Então, do mesmo jeito que o Mendonça havia pedido. Então esse almoço de amanhã que o Barroso marcou é para dizer assim, olha, já acabou, hein? Quando o almoço começar é porque acabou o voto, todo mundo já votou, tá tudo certo, hein? Então o almoço é o pós-julgamento. Então é uma forma de colocar ali uma pressão no Nunes para ele não pedir vista. Se ele pedisse vista, não tinha sentido o almoço. Entenda como funciona o jogo deles. O Barroso quer pressionar o coleguinha para votar rápido e não pedir vista com esse almoço. Esse almoço tem essa função. Tem a boca livre, então, amanhã, né? E se o Cássio Nunes Marques não se comportar, nem sobremesa, nem almoço ele pode ter, né? Então tá sob essa ameaça velada aí. Quando eu ouvi o Marcília falar em discurso de ódio, eu pensei, nossa, quem será que é a ódia que cometeu o crime da ódia? Só podia ser alguém, mas agora para ficar numa referência cultural também, em homenagem aí ao Escursim, não quero homenagear só um aqui, quero ser aqui, bem aqui, dar um tratamento muito plural aqui ao Escursim. Eu acho que a Carmen Lúcia tem os dias que ela acorda aí como Doutora Jekyll, aí tem os dias que ela tá Mr. Hyde, ou ainda a gente pode usar aquela referência da Raquel e da Rutinha. Vocês lembram da Raquel e da Rutinha, da novela? Que a Raquel era aquela bruxa malvada, eram duas irmãs gêmeas, fazia toda a maldade, e a Rutinha era aquela pessoa pura, bondosa. Então, a Carmen Lúcia tem os dias de Rutinha, em que ela acordou como hoje, contra a censura, assustada com a censura, e tem os dias dela que ela acorda a Raquel, e ela vai lá e censura todo mundo. Tem uma referência cultural Espero que o Deltan não fez. O Deltan não fez a referência cultural aí, que é o Bento Carneiro, né, Marcília? Que é uma referência. Eu ia dizer, eu espero que ela não tenha os dias de Tonho da Lua. Eu ia falar isso, eu tô me sentindo um Tonho da Lua. A gente tem o nosso não pode passar batido, e eu acho que eu passei batido, porque eu tô na dúvida agora, me informe mesmo. Ela terminou o voto dela, a Carmen Lúcia? Ou ela só ficou na ódia? Não, ela terminou. Amanhã vai ser o do Nunes, mas ela votou a favor. Ficou no 8-2, né? Mas ela ficou naquela modulação mais pro time do Barroso ou mais pro time do Moraes? Não, ela acompanhou mais o voto do Moraes. Então ela está muitíssimo preocupada com a censura, de fato. Apesar do susto. Ela está preocupada com censura a livros. É isso que eu venho dizendo. A censura às redes é uma censura elitista. Essas mesmas pessoas que têm essa visão de mundo sobre redes sociais, elas não têm essa visão de mundo sobre a imprensa, ou a grande imprensa, elas não têm essa visão de mundo sobre livros, elas não têm essa visão de mundo... Entendeu? Então, por exemplo, quando ela falou da censura, ela estava se referindo à última decisão que houve de impedir-se a divulgação de salários de magistrados. Né? Então, assim, quando a imprensa ela age, ou quando livros, ela chegou a mencionar livros também, só que para ela redes sociais é um lugar de gente maluca, você entendeu? Então é uma visão elitista. Eu censuro
eu não censuro aqui no quarto do meu filho, eu não censuro no quarto aqui do meu marido, mas ali no quarto do que eu julgo ser o quarto da empregada, aí eu censuro. É essa a visão dela. Bom, vamos abordar um terceiro tema hoje, nosso papo rapidamente, porque a gente não tem tanto tempo assim, mas é um tema muito relevante. O país inteiro se entristeceu nesta semana com o destino trágico da jovem publicitária Juliana Marins, de 26 anos, que morreu sozinha à míngua de fome, sede e frio numa montanha vulcânica na Indonésia. Juliana resistiu enquanto pôde a condições inóspitas a mais de 3.000 metros de altitude. Quando o resgate chegou, ela já estava morta. A família de Juliana emitiu nota informando que vai acionar as autoridades indonésias na justiça por considerar que a publicitária foi tratada com negligência. E uma outra polêmica se instalou aqui no Brasil, principalmente nas redes sociais, depois que o Itamaraty informou que legalmente está impedido de custear o traslado do corpo de Juliana de volta ao país. O que é possível aprender deste episódio? Eu quero começar fazendo uma pergunta aqui, Scorsin, mais ampla e também simples. A Juliana foi vítima dessa tragédia e pagou não somente pelos próprios erros? Ela tá fazendo o que se chama turismo de aventura, né? Acho que até, inclusive, quando você vai fazer, tem a recomendação pelo menos do Brasil, né? Das instituições oficiais, do próprio Itamaraty, do risco que a pessoa se coloca, né? Quando ela vai fazer esse tipo de turismo. Então, você tem a responsabilidade individual da pessoa, né, que está se colocando nessa posição. A segunda coisa é com relação até por ser um turismo de risco, mas isso é vendido, né, isso é ofertado, então você tem o dever, né, do cuidado, o dever de prestar o socorro, né, que tem de acontecer. Né? Claro que tem o dever e você tem a possibilidade de fazer isso. Porque às vezes você não tem as condições para poder fazer o socorro, que é o que o governo indonésio diz, né? As condições climáticas e tal, que não conseguiria se fazer aquela ajuda, né? Tudo ainda está muito recente e ainda não está suficientemente claro para a gente entender por que razão se demorou tanto assim, né? A notícia de que as cordas que tem lá no tal parque eram curtas, que não chegavam até ela, teve drone que conseguiu fazer filmagem, mas parece que não teve drone para poder levar uma garrafinha d'água. Houve uma informação, isso já foi confirmado pelo Itamaraty, né? Uma informação errada de que tinham dado alimento a ela. A gente não tem nem a causa-morte, né, ainda estabelecida. Se ela se feriu, se foi pelo cansaço, se foi por falta de água, de comida. Tem muito mais perguntas em aberto do que respostas. Só que a gente vive num mundo, justamente, que esse é um dos problemas das redes sociais, não para serem censuradas, mas o fato é que a gente quer a resposta imediata e, mais do que a resposta, a gente quer o julgamento imediato do que aconteceu. Quer dizer, alguém tem que ser responsável, alguém tem que pagar o preço. Então, não tem informação suficiente para saber o quanto a Juliana tinha condição de fazer isso, quer dizer, da responsabilidade dela individual de ter se colocado nessa situação. Ela pediu para ficar descansando e o guia parece que seguiu adiante, quer dizer, qual é a responsabilidade desse guia? Você tem que verificar a responsabilidade do parque, das autoridades indonésias, que me parece que é onde pode se ter uma discussão um pouco maior. Né? E aí, indo para o governo brasileiro, o que daria para o governo brasileiro fazer? Né? Então, pela legislação, existe o antes da morte e o depois da morte. Né? Antes da morte, as conversas do corpo diplomático e tudo mais, parece que isso foi feito. Né? Aí o que vem o julgamento das redes sociais, né, é com relação ao falecimento dela e ao fato de que, pela legislação brasileira, o Estado brasileiro não pode custear. Né? É isso que eu quero ouvir o Marcília e o Deltan sobre esse aspecto aí. Ela morreu sem receber auxílio, depois que escorregou no precipício do vulcão. O resgate do corpo não encerrou as polêmicas envolvendo esse caso, né? Uma das mais intensas, como a gente está vendo aqui, é que essa nota do Ministério das Relações Exteriores, que declarou que não poderia custear as despesas do traslado do corpo de Juliana de volta ao país. Segundo o Itamaraty, isso é vedado pelo artigo 257 do Decreto 9199/2017, parágrafo 1º. Diz assim: a assistência consular não compreende o custeio de despesas com sepultamento e traslado de corpos de nacionais que tenham falecido do exterior, nem despesas com hospitalização, excetuados os itens médicos e o atendimento emergencial em situações de caráter humanitário. Bom, essa é a previsão legal para caso de mortes de brasileiros no exterior. Eu pergunto, será que caberia, no caso de Juliana,
o estrito cumprimento da letra da lei aí, ou como toda regra existiria uma exceção para esse caso? E eu vou pro Deltan Dallagnol, daí quero ouvir também o Marcília e o próprio Scorsin. Olha, quando a gente vê o governo brasileiro mandar um avião buscar a Nadine Heredia, acusada, condenada por corrupção no Peru, para trazê-la ao Brasil, dando a justificativa de que era imperioso buscá-la no Peru, quando a gente vê a Janja fazendo viagens multimilionárias para o exterior, me parece um tremendo contrassenso o governo brasileiro não ir buscar o corpo da Juliana, quando é um caso que gerou uma comoção nacional que por isso se distingue dos outros casos. O Itamaraty justificou a não repatriação do corpo por meios oficiais, dizendo que a lei brasileira não prevê que o Itamaraty pague o translado do corpo da Juliana. Mas a lei que cuida disso, que é a Lei 9.199 de 2017, e tem esse decreto também que você mencionou, Tosi, prevê que existe exceção, que são casos médicos específicos e ainda o caso de atendimento emergencial de caráter humanitário. E nesse caso, me parece que existe uma exceção aí configurada, o que decorre de dois fatores. Primeiro, um fator moral, que é a omissão e a negligência do próprio Estado brasileiro, que não usou sua imensa máquina pública do Itamaraty para fazer um atendimento adequado para a Juliana, para buscar uma solução para esse problema tempestiva, a fim de que o corpo dela fosse resgatado não com morte, mas com vida. Se não é por meio de pessoas que possam ir fazer o resgate, por meio de drones que possam levar medicamentos, cobertor, manta térmica, água, comida. A gente viu uma omissão do governo brasileiro, que mesmo sabendo dessa situação de se desenrolando, não colocou seu corpo técnico para cuidar da vida de uma brasileira no exterior que ficou absolutamente desamparada. Nós temos ainda uma questão política, que é uma segunda justificativa, porque esse é um caso que gerou uma comoção nacional. Eu, como muitos outros brasileiros, ontem eu passei o dia pensando como teriam sido os últimos momentos da Juliana, abandonada, sozinha, com frio, à noite, esperando a família buscá-la, talvez o caso dela gerar uma comoção, pessoas se mexerem, o país se mexer. Teve um caso de um cidadão de outro país que conseguiu ser resgatado numa queda similar há tempos atrás, porque ele estava com o celular e ele ligou para o resort dele. Ele conseguiu ligar para o resort. E se o resort é capaz de salvar a vida da pessoa que cai, como que um governo, não é um resort, um governo, um Estado não consegue adotar medidas para salvar a vida daquela pessoa? E mais, mas tem uma questão jurídica aí. Tem uma questão jurídica sim. Mas depois que eu vi a AGU, a Advocacia Geral da União, fazendo um parecer para justificar a Janja ter um gabinete, ter pessoas à sua disposição, a AGU ficou fácil para a AGU fazer um parecer aí, justificando excepcionalmente a repatriação do corpo da Juliana. E eu queria lembrar, ainda falando da questão política, um episódio que aconteceu na Inglaterra, que foi a morte da Lady Di, né, da Diana, da princesa Diana. Quando morreu a princesa Diana, a rainha, como ela já tinha se separado do príncipe Charles, a Diana, a princesa Diana já tinha se separado, ela não era mais oficialmente membro da família real. E a rainha entendeu que não deveria nem puxar o mastro, a bandeira a meio mastro, nem deveria dar um tratamento, um enterro de uma pessoa membro da família real, seguindo os protocolos. E a rainha simplesmente ficou reclusa no seu palácio. E o que aconteceu? A população se indignou, se revoltou com aquilo, a ponto do Tony Blair, que era então o primeiro-ministro da época, ir falar com a rainha e falar: rainha, ou você adota uma medida ou vai cair a monarquia, porque pesquisas de opinião estavam mostrando uma queda da aprovação da monarquia de 25% naquele período, por conta da omissão delas em mostrar um cuidado especial numa situação que gerou um clamor público, um clamor popular. E o que a gente está vendo agora é algo parecido. Me parece que sim, o governo precisa dar um remédio, encontrar uma solução e buscar e repatriar e dar o atendimento que não deu antes. O governo tem uma dívida moral com a família da Juliana e deve dar um atendimento que nós, como país, representados por Lula, falhamos em dar no momento anterior. Ouvi o Marcília sobre isso também, mas cabe aqui fazer o registro, né, de que o Alexandre Pato, aquele ex-jogador, se sensibilizou com a história e procurou a família, ofereceu-se para ajudar, para pagar essas despesas. Ele já tinha feito isso em 2018,
com uma influenciadora que estava com câncer em fase terminal, pagou 6 meses de tratamento caro lá, infelizmente ela veio a falecer, mas ele tinha tomado essa atitude. Onde o governo não age, às vezes a solidariedade da população, né, a subsidiariedade dos parentes, dos amigos, mas nesse caso, Marcília, é também uma questão de honra para nós brasileiros, né? Se o governo não age, seja o Alexandre Pato, seja quem for, seja uma campanha por Pix, trazer uma brasileira que sensibilizou tanto a opinião pública, que passou por uma situação inimaginável, né, de sofrimento, de tragédia, trazer minimamente com dignidade essa pessoa de volta para casa. Agora ficar empurrando quem vai pagar essa conta é o pior dos mundos, Marcília. O Deltan colocou bem, aqui a gente não está discutindo por que essa lei foi aplicada nesse caso. A gente está discutindo por que essa lei não foi aplicada, ou outras leis não são aplicadas nos outros casos que favorecem aos amigos do governo, ou ao próprio governo, ou a pessoas que são, de alguma forma, enfim, que o governo reputa como relevantes. E isso é que é o grande ponto. Um governo não deve servir ao governo. O governo não serve aos governantes. Os governantes servem ao governo e o governo serve a nós. Esse é o grande ponto. Eu fico pensando aqui, sabe, se fosse um parente lá de alguém do governo, se fosse o filho de não sei quem, se fosse, sabe, coisas assim, se haveria esse tipo de postura, até do próprio Itamaraty, de olha só, estamos apenas cumprindo a lei. Queria ver eles colocarem essa lei quando for filho de alguém, quando for alguém daquelas pessoas que andam de jatinho com os governantes para lá e para cá, quando for alguém daquelas pessoas que emprestam jatinhos para governantes para lá e para cá, quando forem essas pessoas, eu quero ver o Itamaraty enfiar lá no site essa lei e falar assim, se vira. Esse é o grande ponto. Será que a lei é aplicada para todos? Não tem nenhum problema a lei ser aplicada para ela. A questão é se a lei é aplicada para todos, e a gente sabe que não, e o Deltan deu aí as respostas do porquê não é. Né? A AGU está lá fora gastando nosso dinheiro para monitorar ações contra o Moraes. Isso daí, qual é a lei que autoriza a AGU gastar o meu dinheiro para monitorar ações contra o Moraes lá fora? Qual é o interesse da União nisso? Tem lei que ampara o interesse da União? Pega o 131 da Constituição Federal que instaura ou que regula a AGU e me mostra onde que está lá em AGU. O U, o que eu sei, era de União. União, o Moraes não é União. Ação pessoal contra o Moraes. Onde que está lá que eles podem gastar dinheiro lá fora? O nosso dinheiro. Né? Enfim, e aí os exemplos são muitos. Se a gente for, não estou nem entrando em casos de corrupção, em previdência, o nosso dinheiro é gasto dessa forma, com Ferrari. Então, o problema é que no Brasil a lei só é cumprida quando interessa. Então eles podiam pelo menos ter um pouco de humanidade, como também bem disse o Deltan, e ir atrás disso, até porque o tal do asilo político concedido à ex-primeira-dama do Peru foi um asilo humanitário, por razões humanitárias foi a justificativa do do governo. Estou tão acostumado a falar do STF, mas do governo. Então, assim, por justificativas humanitárias, agora aqui as justificativas humanitárias aí não interessam. Então, assim, esse é o grande ponto. A gente quer cumprir a lei mesmo? É isso aí, ô Itamaraty, é isso aí, governo, vamos cumprir a lei? Então vamos, mas vamos mesmo, aquele negócio, a regra vale para todo mundo, porque se a regra não vale para todo mundo, então sejamos minimamente decentes num caso como esse, do ponto de vista moral, e vamos, poxa, infringir as regras, infringimos o dia inteiro, todo mundo, por que não nesse caso? Enfim, é por aí a indignação. Agora o ponto, Tosi, e eu queria também, do ponto de vista humanitário, o Deltan falou uma coisa que eu também fiquei pensando, poxa, o que é e o que deve ser você ficar esperando, você ir morrendo aos poucos, né? Não é a morte a questão, é a pessoa ir morrendo, definhando aos poucos, na expectativa do que pode lhe acontecer. Eu vi esse caso do balão também, que é outro que está sob investigação, mas enfim, os relatos dão conta de que o extintor falhou, de que parece que o piloto não tinha, enfim, o brevet, sei lá como se chama. Então, e vi o relato de que havia ali famílias, parece que 3 pessoas chegaram a morrer abraçadas. Então, assim, esse tipo de coisa mexe com a gente de uma tal maneira que, assim, é desumano a gente estampar
olha só, não vou gastar o dinheiro público com isso porque a lei não permite. É desumano, chega a me dar asco. Eu conversei mais cedo hoje com o Major Ícaro Gabriel. Esse major é do Corpo de Bombeiros aqui do Paraná e ele comanda o grupo de operações de socorro tático que se chama GHOST e faz ações de busca, resgate dessas pessoas que se perdem na Mata Atlântica, na Serra do Mar. Com frequência eles são acionados. E aí ele comentou sobre o caso ocorrido com a brasileira lá na Indonésia e ele atentou, apesar, claro, de não querer ser leviano para entrar em detalhes desconhecidos, mas que de fato houve o problema da demora nesse socorro. Vamos ouvi-lo. Uma vez que o drone localizou, tem a localização georreferenciada dela, o acesso por cordas poderia ter sido feito como eles fizeram já no terceiro dia, né? Então ali a questão, eles seguiram todos os passos ali da busca de salvamento, porém com algum atraso de dias por não ter essa equipe no local. Aqui no Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, né, o grupo de operações de socorro tático, o GHOST, ele é especializado nesse tipo de situação, principalmente na Serra do Mar. Então, quando entra uma situação de pessoa perdida ou pessoa machucada, são essas fases que a gente busca. E a gente usa várias ferramentas. Eles tentaram usar aeronave, né? Aqui a nossa Serra do Mar também a gente sempre tenta usar aeronaves, helicópteros, e nem sempre é possível. Aí nós vamos para drone ou para busca visual. Então, uma vez localizada aquela pessoa, o que me parece mais conveniente seria um acesso imediato. Um acesso difícil, né? O pessoal fala em 400 metros, 600 metros, né? É uma operação complexa de cordas, mas eles tinham essas cordas depois do terceiro dia, eles tinham um tripé de salvamento, eles estavam fazendo, pelo que a gente acompanhou das gravações e até ao vivo, eles fizeram sistemas de contrapeso. São técnicas mundialmente conhecidas que nós usaríamos aqui. Tem mais um trecho também da fala do Major Ícaro Gabriel, que é comandante desse grupo de resgate especializado do Corpo de Bombeiros, em que ele alerta para os cuidados antes de você entrar numa aventura mais radical. Por exemplo, a Indonésia é um país quente, na temperatura, na altura do mar, mas lá na montanha com certeza era frio, né? Então ela passou muito frio, ela sofreu muito esses 2 dias que ela ficou sozinha ali, infelizmente, né? Claro, ela estava com guia, né? Com certeza o guia não estava preparado para aquela situação, deixou ela sozinha, não havia ali uma estrutura para isso. Mas então até uma dica que a gente dá ao pessoal que gosta aí dessas trilhas, do ambiente, buscar, perguntar para os guias, né, qual que é a capacidade, se alguém se machuca lá, como é que vai tirar, quem que busca, os equipamentos. Está aí, problemas então da resposta, que foi demorada, problemas também em relação às pessoas terem ciência dessa aventura de risco que elas correm. E deixa eu contar aqui, Marcília, Deltan e Scorsin, que foi me revelado por um piloto, tempos atrás. Ele era um piloto que comandava esses helicópteros de resgate e ele já está aposentado. Então acho que posso falar. Ele disse que uma certa feita o helicóptero de resgate ficou 2 ou 3 dias sem ação aqui de prontidão para atuar no Paraná, porque esse helicóptero foi deslocado para acompanhar, ficar de prontidão para um ministro do STF que estava visitando outra cidade em Santa Catarina. Então, essas coisas do Brasil, coisas da Indonésia que acontecem. Acontece mesmo. É que são várias... É uma grande tragédia, né? E me parece que é muito mais condenável a falta da assistência enquanto ela estava viva do que a questão do que acontece depois, infelizmente, da morte, né? Uma das convicções da Gazeta é o princípio da subsidiariedade, né, do Estado, né? Do Estado só atuar quando o particular não consegue, quando a comunidade, família, etc. e tal. No caso do traslado, o jogador Pato, né, ao fazer o favor, né, a caridade de ajudar com isso, ele vai, digamos assim, resolver, né, ou minorar um pouco do sofrimento daquela família, né? E sempre que acontece isso, a gente... a morte, ainda mais uma morte que poderia ser evitada, vamos dizer assim, ela sempre gera um sentimento de revolta, né, com relação a isso.
e a necessidade de você buscar um bode expiatório, alguma coisa assim, ela é muito maior. No contexto brasileiro, até por todas as razões que o Deltan e o Marcília colocaram, né, do que fazemos fora da lei, né, faz com que a gente fale, como é que não pode, né, por razões tal, buscá-la lá, né? Mas a gente sabe que também isso geraria um outro problema, né, porque a gente só estaria atendendo a este caso pela comoção que ele gerou, né, não porque isso está de acordo com o que a legislação atual está dizendo, o artigo é muito claro, né, não se custeia aquilo dali. Existem centenas de brasileiros que falecem fora. Eu conheço casos de pessoas próximas assim que brigaram muito, que tentaram entrar na justiça e tudo mais e que tiveram que ser obrigados a fazer a cremação no exterior para daí trazer as cinzas e daí fazer as cerimônias aqui, mas que não conseguiram porque a legislação era exatamente essa. Eu acho que a coisa acaba indo para um terreno mais político. Quer dizer, a insensibilidade do governo brasileiro por conta dessa comoção na forma como tratar, de tentar... Até no próprio Fantástico, acho que não sei se é o embaixador ou não, deu uma informação, fake news no Fantástico, baseado na informação errada que tinha sido dada pelo governo indonésio, depois acabou vindo a pedir desculpas, né? Então há uma falta de sensibilidade, de prontidão para atender, que eles demonstram em casos que lhes interessam e não nesse. Acho perfeitamente legítima a crítica. Mas também a gente não pode achar que o certo é você fazer fora da lei. Então, a dimensão trágica, para mim, ela é muito maior nesse caso, assim. A inoperância e a incompetência, talvez, brasileira para isso. Acho que a capacidade de ação do corpo brasileiro para resolver aquilo talvez fosse muito menor do que a gente imagina. De novo, volto, tem muita coisa que ainda não foi esclarecida, né, do que aconteceu. Acho que a falta de não tem equipamento, não tem equipe de resgate, como o bombeiro falou assim. Esse conjunto de coisas me parece ser muito mais grave do que o restante. Mas é perfeitamente compreensível, né, que nos tempos que a gente vive, a gente procura sempre por algum culpado, né, mais do que qualquer outra coisa. E quando a gente olha para a dimensão mortal mesmo, né, das horas que ela passou ali, né, tem um filme, inclusive, eu não vou me lembrar o título agora, me veio na cabeça, que é de um fato real que aconteceu com um montanhista nos Estados Unidos, acho que em Utah, que ele saiu e ele fez o primeiro erro que não se comete quando você vai escalar uma montanha, que é não avisar ninguém que você foi. E ele não avisou ninguém. E aí ele estava na montanha e cai uma rocha enorme no braço dele. E ele não consegue sair. E como ninguém sabia que ele estava lá, não tinha nenhuma condição dele ser salvo. A saída que ele encontrou foi usar um canivete sem fio para cortar o próprio braço. E aí tem o filme, conta a história, ele virou livro, virou a história. E tem muito dessa dimensão do confrontar esse final doloroso e lento, né, disso tudo. Então eu entendo perfeitamente a comoção, a raiva e tudo mais, mas a dimensão trágica da coisa toda, que leva a uma dimensão talvez mais de compaixão e piedade, porque uma das coisas que mais me incomoda às vezes você não tem piedade pela família ou pela morte. Às vezes a gente usa aquilo mais para externalizar as nossas frustrações e raivas com aquilo, e às vezes e tem gente instrumentalizando isso de maneira política, né? Porque também é fatal que isso acabe sendo instrumentalizado. Isso também acho tão parte dessa tragédia do que o fato acontecido, né? Marcília, você pontuou ali, não ouvimos. Não, eu disse que eu vi esse filme horrível. Ele é pesado. Às vezes a gente tem dicas de filmes horríveis aqui também. É pesado. Né? Faz parte. Não, o filme te deixa, você não vai fazer montanhismo, não, depois disso. Olha, eu quero aproveitar agora para convidar você que acompanha o nosso programa a se tornar assinante da Gazeta do Povo, porque são os assinantes que viabilizam a gente manter o jornalismo independente, corajoso, como o que a gente pratica aqui no Última Análise. A Gazeta está com uma promoção R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses, dá menos de 7 centavos por dia. Acesse gazetadopovo.com.br/oferta ou do QR Code ou ainda pelo link da descrição. E não se esqueça de curtir o nosso canal, de se inscrever no canal da Gazeta do Povo para a gente levar esse conteúdo a mais gente. Bom, é isso. Muito obrigado pela participação, pelo rico debate dessa noite com o Marcília, o Dallagnol e com o Francisco Scorsin. Foi um prazer. Até o nosso próximo encontro. Tchau para vocês. Tchau, obrigado. Obrigado a você também que esteve com a gente. Siga acompanhando o Última Análise de segunda a quinta-feira, às 7 da noite e a reprise no dia seguinte. Até o nosso próximo encontro.